Antes de qualquer teoria, antes de qualquer explicação, existe algo que você já está fazendo agora. Você está percebendo o peso do seu corpo, o ritmo da sua respiração, os sons ao redor, a luz que toca os seus olhos, talvez até pensamentos que surgem sem pedir permissão. E ainda assim, raramente alguém para investigar isso com profundidade. Quem está percebendo? E o que exatamente está sendo construído nessa percepção? Agora, traga isso para o seu cotidiano. Se você é professor, sua didática não é apenas conteúdo, é a forma como você enxerga o aprendizado acontecendo diante de você. 2 professores podem ensinar o mesmo tema e criar realidades completamente diferentes dentro de uma sala. Se você é médico, sua medicina não se limita ao protocolo. Existe algo invisível na forma como você olha para o paciente, na interpretação que você faz do sofrimento, na expectativa que você sustenta enquanto trata. Se você atua em emergência, tomando decisões rápidas, sob pressão, perceba, antes da ação, existe um instante invisível onde sua mente organiza o caos e define o que é prioridade. Esse instante molda o desfecho. Se você é engenheiro, seus cálculos são precisos, mas a forma como você concebe um problema, como você enxerga soluções, nasce em um campo que não é concreto, é perceptivo. Se você é comerciante, seu negócio não é apenas produto ou serviço. É significado, é a leitura que você faz das pessoas, das necessidades, das oportunidades invisíveis que outros ignoram. Se você atua com filantropia, a generosidade não está apenas no ato de dar, mas na forma como você percebe o outro. Há quem veja carência, há quem veja potencial. Se você é religioso, sua prática não está apenas no ritual, mas na qualidade da experiência interna que você constrói ao se conectar com o sagrado. Agora perceba algo sutil, mas profundamente disruptivo. Em todas essas realidades, ensino, saúde, urgência, construção, negócios, serviço, espiritualidade, existe um elemento comum. Não é o ambiente, não são as ferramentas, não são as circunstâncias, é a forma como a realidade está sendo percebida, interpretada e vivida. E aqui começa a ruptura de paradigma. E se aquilo que você chama de realidade não for algo fixo, mas algo que está sendo constantemente moldado pela forma como você percebe, e se o mundo que você experimenta no seu dia a dia, nas suas decisões, nos seus resultados, nas suas relações, não for apenas algo que você observa, mas algo que você participa ativamente na construção, não como ideia abstrata, não como filosofia distante, mas como experiência direta, no tom da sua voz, na forma como você interpreta um olhar, na expectativa que você sustenta antes de um resultado acontecer, na maneira como você define o que é possível ou impossível. Essa não é uma conversa sobre crença, é uma investigação sobre experiência, porque se você observar com precisão suficiente, vai perceber. Aquilo que você vive não é apenas o mundo externo, é o encontro entre o mundo e a forma como você o constrói internamente. E é exatamente nesse ponto, entre o que existe e o que é percebido, que se abre um espaço poderoso, um espaço onde realidade deixa de ser apenas algo que acontece e começa a revelar algo muito mais profundo, algo que pode ser moldado. É a partir desse ponto que entramos em uma visão que desafia séculos de pensamento e que propõe uma inversão radical. Talvez você não esteja apenas dentro da realidade, talvez, de alguma forma, a realidade esteja acontecendo dentro de você. Imagine um vasto teatro sem paredes, sem teto, sem fronteiras. Não há palco fixo, não há roteiro pré-definido, não há sequer matéria antes da peça começar. Há apenas uma presença silenciosa.
observando. Essa presença é aquilo que Amit Goswami chama de consciência, não como um produto do teatro, mas como o próprio criador do espetáculo. O teatro antes da luz. No paradigma materialista tradicional, o teatro vem primeiro, o palco é construído, os atores surgem e então, em algum momento, alguém assiste. A consciência seria apenas um espectador tardio, mas na visão de Goswami isso está invertido. A consciência não entra no teatro, ela acende a luz. Sem ela, não há palco, não há atores, não há história. É como um sonho. Enquanto você sonha, tudo parece sólido, cenários, personagens, emoções. Mas ao despertar, você percebe que tudo emergiu de um único lugar, sua própria mente. Goswami amplia essa metáfora. O universo não é diferente de um sonho, exceto pelo fato de que estamos sonhando juntos. O pintor invisível, idealismo monista. Imagine um pintor invisível que cria uma paisagem, montanhas, rios, céu, vento, tudo surge com riqueza de detalhes, mas há um detalhe crucial. O pintor não está dentro da pintura. A pintura depende dele. Ele não depende da pintura. Esse é o coração do idealismo monista. A consciência é o pintor. A única realidade fundamental. A matéria é apenas a pintura, uma expressão dessa consciência. O erro humano, segundo essa visão, é olhar para a pintura e esquecer o pintor. O toque que molda o mundo, colapso quântico. Agora imagine que essa pintura não está pronta, ela é fluida, indefinida, como tinta ainda úmida. Cada vez que alguém observa uma parte dela, essa parte se define, ganha forma, se torna real. Esse é o paralelo com a física quântica. Antes da observação, tudo existe como possibilidade. A consciência funciona como o toque do artista. Onde ela pousa, a realidade se concretiza. Não é apenas observação passiva, é escolha criativa. O maestro invisível, causalidade descendente, visualize uma orquestra. Os instrumentos representam o mundo material, cérebro, células, moléculas, mas há um maestro invisível que organiza tudo. Sem ele, os músicos ainda existem, mas não há harmonia. Na visão materialista, a música surgiria apenas da interação entre os instrumentos. Goswami propõe o oposto. É o maestro, consciência, que organiza os instrumentos, matéria. Isso é a causalidade descendente. O nível mais sutil molda o mais denso. O campo sem distância, não localidade. Agora imagine que todos os espectadores desse teatro estão conectados, não por fios, não por sinais, mas por uma única mente compartilhada. Uma mudança em um ponto reverbera instantaneamente em outro. Não há distância real. Assim como partículas quânticas entrelaçadas, a consciência, nesse modelo, é não local. Ela não está dentro de você. Você está dentro dela. A escada que se move sozinha, hierarquia entrelaçada. Pense em uma escada onde cada degrau influencia o outro. Você sobe e o topo muda. O topo muda e redefine os degraus. Esse movimento circular é o que Goswami chama de hierarquia entrelaçada. A consciência cria a matéria influencia a experiência retroalimenta a consciência. Não há uma linha reta de causa e efeito. Há um ciclo criativo contínuo. Os saltos do destino, descontinuidade. Agora imagine que sua vida não avança como um rio suave, mas como relâmpagos, momentos de ruptura, saltos inesperados, transformações súbitas. Na física quântica, elétrons não transitam suavemente entre órbitas, eles saltam. Goswami aplica isso à consciência. A verdadeira mudança não é gradual, ela acontece em saltos de percepção, um insight, uma decisão, um novo significado, e tudo muda. O jardineiro da realidade, ativismo quântico. Se a realidade é um jardim,
A consciência é o jardineiro, mas a maioria das pessoas vive como se fosse apenas uma planta, reagindo ao ambiente. Goswami propõe algo radical. Você não é a planta, você é quem cultiva o jardim. Seus pensamentos, intenções, significados são sementes. E o mundo externo é a colheita. O ativismo quântico nasce dessa responsabilidade. Não basta interpretar a realidade, é preciso cultivá-la conscientemente. A revelação final volte ao teatro. Você entrou achando que era um personagem, depois percebeu que também era espectador, e então algo mais profundo emerge. Você é a luz, você é o roteiro, você é o campo onde tudo acontece. A consciência não está no universo, o universo está na consciência. E isso muda tudo, porque se a realidade não é algo fixo, mas algo que se manifesta, então cada percepção, cada emoção, cada significado que você sustenta não é apenas uma experiência interna, é um ato criativo. Síntese essencial. A proposta de Amit Goswami pode ser condensada em uma única inversão paradigmática. Não é o cérebro que produz a consciência, é a consciência que produz o cérebro e tudo mais. E se isso for verdadeiro, então a pergunta deixa de ser o que é a realidade e passa a ser como estou escolhendo criá-la. E agora, depois de tudo isso, talvez a pergunta mais importante não seja isso faz sentido, mas sim, o que na sua experiência já confirma isso e o que você ainda não está conseguindo enxergar. Porque quando uma ideia é apenas interessante, ela passa. Mas quando ela começa a se encaixar silenciosamente naquilo que você vive todos os dias, ela permanece e começa a incomodar. Talvez a partir de hoje você perceba algo diferente, um pensamento que altera seu estado, um estado que muda sua decisão, uma decisão que muda um resultado, e de repente, aquela realidade que parecia sólida começa a revelar pequenas fissuras, não como algo errado, mas como algo maleável. E é nesse ponto que a maioria das pessoas recua, porque perceber que a realidade pode ser moldada não é apenas libertador, é também profundamente desafiador. Significa que não é só o mundo que precisa mudar, é a forma como você está percebendo, interpretando e sustentando esse mundo. Agora, seja honesto consigo. Se existe a possibilidade, mesmo que pequena, de que você esteja participando ativamente da construção da sua realidade, você realmente quer continuar vivendo no automático? Ou existe uma parte em você que quer entender isso com profundidade? Porque esse não é um tipo de conhecimento que se acumula. É um tipo de percepção que se desenvolve. E sem direcionamento, a mente tende a voltar para os mesmos padrões, para as mesmas interpretações, para os mesmos resultados. Talvez seja por isso que você chegou até aqui, não por acaso, mas por ressonância. Algo em você reconhece que existe mais clareza, mais consciência, mais possibilidade. E se esse chamado já começou a se formar dentro de você, ignorar isso tem um custo. O custo de continuar vendo apenas a superfície, quando já existe a capacidade de acessar profundidade. Esse é o ponto onde muitos tentam sozinhos e giram em círculos, porque não se trata apenas de entender. Se trata de reorganizar a forma como você percebe, sente e responde à realidade. E isso exige método, direcionamento, expansão guiada. Se você sente que isso não é só curioso, mas relevante para a sua vida, então talvez o próximo passo não seja apenas continuar consumindo conteúdo, mas aprofundar com intenção, com alguém que já percorre esse caminho não apenas na teoria, mas na prática. Considere isso não como um fim, mas como um ponto de inflexão, um convite silencioso, mas preciso. Ou você continua reagindo à realidade, ou começa conscientemente a participar da construção dela.
E se essa segunda possibilidade faz sentido para você, então faz sentido não caminhar sozinho. Se algo dentro de você ficou em silêncio, mas ao mesmo tempo mais atento, esse é o sinal. Não ignore. Esse tipo de percepção não aparece por acaso. Ela marca o início de uma transição. Agora você tem duas opções muito claras: continuar consumindo ideias ou começar a aplicar consciência de forma direcionada na sua própria realidade. Se você escolhe aprofundar, com método, estrutura e acompanhamento, eu posso te guiar nesse processo. Não de forma genérica, mas de forma precisa, ajustada à sua forma de perceber, pensar e sentir. Próximo passo: me chame no direct ou no WhatsApp com a palavra consciência. A partir disso, eu vou entender o seu momento e te mostrar exatamente como iniciar essa jornada com clareza e direção. Você não precisa de mais informação. Você precisa de orientação para transformar percepção em realidade.